Tudo sobre o que são deslizamentos de terra e como que eles aconteceram em São Paulo e Minas Gerais, agora no início de 2022. Você vai ver agora, aqui, no nosso vídeo de aprofundamento. Fala galera! Nesse nosso vídeo aqui de aprofundamento, eu vou trazer para vocês, além de informações sobre os deslizamentos de terra que aconteceram em São Paulo e em Minas Gerais ao longo do início aqui de 2022, também vou trazer algumas outras informações importantes para você entender como que isso acontece. Agora, importante dizer que não é novidade essa situação no Brasil em relação a deslizar terra, ok? A esse movimento de massa, que é um outro nome que pode aparecer, né? E também não é a última vez que vai acontecer. Então isso vai ser recorrente, não foi a primeira e nem a última. Isso são coisas que acontecem com frequência. Por que que isso acontece com frequência? Temos vários motivos. Desde os motivos naturais, que são explicados pelos regimes de chuvas que acontecem, né, na região sudeste do Brasil, mas também explicado pela questão geológica. Então temos também influência em relação a tipos de rocha e tipos de solo que tem em cada região. Mas eu não vou me aprofundar tanto assim na questão de tipos de rocha e de solos. Então vai ser um vídeo bem mais tranquilo em relação a conteúdo, digamos assim. Agora, é importante também lembrar que a interferência do ser humano faz muita diferença nessa situação. Mas antes de ir para o deslizamento de terra em si, queria mostrar para vocês esse mapa que está aqui atrás de mim. Nesse mapa, você vê, obviamente, aí o Brasil, tá legal? Não só o Brasil, mas um pedacinho a mais ali da América do Sul. E a gente tem duas marcações bem importantes. Uma no seu canto superior direito, que é a ZCIT, que é a Zona de Convergência Intertropical. O que isso significa, Lucas? Isso significa que a gente tem uma zona que atrai ventos, ela converge ventos, ok? Então tem uma tá convergindo os ventos que estão ali, e ela está entre os trópicos, né? Então uma relação intertropical de fato. Você tem a linha do Equador que passa, né? E ela está ali numa área bem quente. Sendo bem quente, quer dizer que eu tenho uma pressão muito baixa. Sendo baixa pressão, atrai ventos. É uma área, olha a palavrinha feia, é uma área ciclonal. Ciclonal lembra para você ciclone? Ciclone é um tipo de vento um pouco mais intenso, então dá para você fazer essas conexões a partir dos nomes que a geografia dá. Então é uma área de fato que atrai muito vento. Esse vento, se você consegue perceber, ele está vindo de uma área oceânica, ele está em cima do oceano. Logo, esse vento vai ser úmido, perfeito? Sendo úmido, a zona de convergência intertropical traz ventos e esses ventos carregados de umidade vão promover chuvas. Lucas, mas por que você está falando dela? É dela hoje que a gente tem que falar? Não, não é dela. A ZCIT vai ficar um pouquinho de lado no nosso vídeo. Pode aparecer em algum outro momento. Mas hoje, importante para a gente é a ZACAS. A ZACAS é a zona de convergência do Atlântico Sul. Como é que ela funciona? Ela também funciona da mesma forma que a ZCIT. Tem uma área de convergência de ventos aqui no Atlântico Sul, tá? Quando fica mais intenso no período mais quente, né, quando as temperaturas aumentam, porque aí você vai ter uma baixa pressão muito intensa nessa região aqui, né, do sudeste do Brasil, e esse vento não vai vir do oceano, esse vento vem em direção da Amazônia. Então, se vem da Amazônia, seria um vento continental, porque sai de dentro do continente. Mas é só lembrar que a Amazônia tem uma capacidade muito grande de transpiração. É uma floresta que tem muita densidade. Logo, você vai ter uma capacidade muito grande de ceder umidade da vegetação para a atmosfera. Então, os ventos que saem daqui são ventos super úmidos. Então, as ACAS traz umidade da Amazônia de forma muito intensa para o litoral do Sudeste, né? E antes de chegar no litoral, tem que passar por vários outros lugares, assim como Minas Gerais, assim como São Paulo. Então tem tudo a ver com o que a gente vem conversar aqui hoje. Mas Lucas, olha, beleza, eu entendi como é que funciona as ACAS, mas tem alguma outra coisa que pode intensificar isso daí? Pode sim. Inclusive, a gente está gravando esse vídeo no dia 2 de fevereiro. O que acontece bastante nesse momento, está chegando uma frente fria. E uma frente fria, que é uma massa, né, que vai vir da região mais fria, vem da região sul e veio lá de uma região mais polar. Essa massa fria
ela pode chegar aqui dessa região sul e promover para a gente um encontro com a massa, né, com a zona de convergência do Atlântico Sul, promovendo aí chuvas mais intensas, tá legal? Então é algo que faz muita diferença sim na dinâmica de chuvas dessa região. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo basicamente é que nós temos um evento muito forte de chegada de massa úmida para a região sudeste, principalmente aqui do nosso país. E isso, qual é o resultado disso? O resultado é chuva. Não tem muito o que fazer. O resultado é chuva. E chuva de uma forma que você vai ver que vai trazer consequências aí bem intensas, né? Nesse caso, Minas Gerais trouxe como resultado muitas estradas, foram mais de 50 pontos de estradas que foram interditados, seja porque a estrada de fato cedeu, seja por uma questão ligada a um deslizamento de terra que seja um pouco mais interessante, um pouco interessante não, perdão, mais intenso, né? E aí acaba acontecendo essa situação aqui, desliza a terra, tem instabilidade, olha o resultado que faz com a estrada, não tem como passar, né? Mesmo que tivesse como passar, você tem uma dificuldade aqui, né? Um risco muito forte que pode acabar acarretando aí perda de vidas. Então, é uma situação muito complicada. Agora, em São Paulo, aconteceu, né, uma obra do metrô acabou cedendo e abriu uma cratera na Marginal Tietê. Então você acaba vendo que as chuvas, elas trazem consequências, né, de várias formas diferentes. E claro, tem muitos fatores que vão influenciar nessa questão. Agora, um deslizamento de terra, uma vez eu fiz uma perguntinha lá no meu Instagram. Se você não segue o Instagram ainda, aproveita, né? O Instagram é o @gel.grafos. Segue lá e tem muita coisa bacana. Eu fiz uma enquete. Na enquete eu perguntei, né, se deslizamento de terra era um processo natural ou se era algo ligado à interferência do ser humano. E a galera ficou se degladiando lá, respondendo, não, é isso, é aquilo, aqui, isso, é aquilo, é isso e aquilo, onde na verdade os dois estão certos. Então acaba sendo uma mini pegadinha ali, né? Para te trazer uma explicação interessante. Essa explicação funciona de que forma? Quando você fala de deslizamento de terra, de fato é um processo natural. Agora, esse processo natural ele pode ser intensificado pela ação do ser humano. Mas, Lucas, você está mostrando uma cratera. O que é cratera? É deslizamento de terra? Olha só, não deixa de ser a terra cedendo mediante uma presença muito forte de água. Então é a mesma coisa, só que você fala de deslizamento numa área geralmente de encosta. Então você tem uma inclinação e isso pode acontecer. Agora, essa imagem é sensacional para te mostrar como que o deslizamento de terra ele pode ser natural e ele pode ser, né, uma influência do ser humano. Por que essa imagem é muito boa? Aqui você começa a perceber, né, nessa região que eu estou passando aqui, ó, aqui em cima, você vê que houve o deslizamento, tá? Você tinha vegetação, a vegetação cedeu e desceu junto com o material de solo, né? Desceu junto com a terra. Só que você não vê nenhum tipo de construção aqui em cima. Aqui em cima você não tinha nenhum tipo de construção. Então, aconteceu numa área que não teve tanta interferência do ser humano, sim. Mas acontece também aqui em cima, né? Olha aqui, ó, em cima da minha cabeça, olha que beleza, ó, aqui, ó. Aqui em cima também acontece, onde você tem interferência do ser humano. Então é um processo natural que pode ser intensificado pela ação aí do ser humaninho. Então é algo que é interessante de você analisar essas duas possibilidades, ok? Agora, aqui fica um pouco mais evidente de como a gente interfere. Aqui fica não só um pouco, mas muito evidente de como a interferência do ser humano pode trazer sim essa questão do deslizamento. E quais são os grandes impactos, né? O que vai realizar um certo tipo de interferência, né? Quais são os fatores que vão influenciar essa questão em relação ao deslizamento de terra? Olha, a primeira coisa, acho que talvez a mais importante, é a declividade do relevo. Quanto o relevo for mais íngreme, mais chance você tem daquilo deslizar por conta da própria gravidade. Não dá para a gente inventar muito em relação a isso. Então, o relevo em declividade acaba trazendo, sim, uma influência muito forte no deslizamento de terra. Então, assim, não ocupar as encostas já é uma boa ideia, tá legal? A quantidade de chuva não parece, mas é muito importante, né? Lucas, é óbvio que parece, né? Se vai chover, o deslizamento está ligado aí à chuva, é muito importante. Mas olha só,
toma cuidado para você não ter uma visão um pouco errada sobre essa questão das chuvas. Muita gente pensa assim, cara, ó, a chuva muito forte vai gerar deslizamento. Nem sempre. Às vezes é mais perigoso aquele momento que está chovendo há 1, 2, 3, 4, 5 dias, 7 dias, uma semana chovendo direto, aquela chuva fraquinha, e o solo está encharcado, cada vez mais molhado, cada vez, né, mais ali instável. Então, a quantidade de chuva, principalmente se for uma chuva muito prolongada, muitos dias chovendo, você acaba tendo aí uma dificuldade bem forte desse solo conseguir se segurar. Tá? Outra coisa importante é o tipo de solo. E aí eu quero abrir um parênteses para ver se você consegue me entender de uma forma mais tranquila. Quando você tem um relevo que ele tenha uma área mais plana, tá legal? Um relevo que tem uma área mais plana, a camada de solo que tem entre a vegetação e a rocha original, ela é bem mais espessa do que um relevo que está inclinado. Um relevo inclinado tem uma camada de solo muito menor do que um relevo mais plano. E por que isso faz diferença? Faz diferença porque numa área de declividade maior, a água vai chegar com mais facilidade na rocha, né, matriz impermeável. O que pode acontecer é criar uma separação entre o solo e a rocha, e essa separação vai ser preenchida por água, gerando o deslizamento. Então é muito comum você ter em áreas de encostas a água conseguindo chegar até a rocha matriz, né? Rocha matriz é aquela rocha que não teve interferência, né? Que não teve nenhum tipo de modificação, é aquela rocha que não virou solo ainda. E essa rocha ela pode acumular água entre o solo e ela mesma, gerando aí um deslizamento. Tá legal? Então o tipo de solo é muito importante. Ter cobertura vegetal ou não ter cobertura vegetal também faz diferença. A cobertura vegetal funciona como uma proteção ao solo. Existe um processo que você conhece como ciclo da água. Ah, essa eu sei. Ah, eu sei que o ciclo da água, a água evapora, sobe lá para as nuvenzinhas, aí vai, e aí transforma depois em gotinha de água e chove. Lucas, eu tô craque, calma. Mas olha só, não é só esse o ciclo da água. Tem muitos outros, na verdade, processos dentro do ciclo da água. Um deles você chama de interceptação. A interceptação é a água sendo acumulada, sendo interceptada pela copa das árvores. Então, quanto mais cobertura vegetal tiver, mais ela vai proteger o solo. Se eu retiro a cobertura vegetal, como acontece nessa imagem que você está vendo, o solo fica desprotegido e mais suscetível a esse tipo de evento, né? Evento um pouco mais agressivo, que é o deslizamento. E, claro, a influência do ser humano, tanto para retirar essa vegetação, né, colocar as construções, isso gera, obviamente, coisas bem complicadas. Isso pode intensificar o processo, acelerar o processo que já é natural de deslizamento de terra. Agora, para encerrar, eu queria te mostrar as duas imagens, né? A imagem tanto do deslizamento que aconteceu lá em Ouro Preto, que acabou vindo com o resultado da derrubada de um casarão histórico. Agora, importante demais levar em consideração que houve um trabalho prévio da Defesa Civil que olhou para essa região, olhou para essa estrutura e falou assim, ó, isso aqui não tá legal, ó, isso daqui pode vir a deslizar. Então, vamos interditar, vamos fazer com que essa área não tenha acesso pelas pessoas, né? Foi a grande diferença entre o que aconteceu aqui e o que aconteceu no Capitólio. No Capitólio você não teve um estudo, não teve uma análise prévia, houve negligência em relação a isso e o resultado foi aquilo que aconteceu. Então, nessa condição, o trabalho prévio de fiscalização é fundamental. E aqui você consegue ver com certa tranquilidade, né, como que o deslizamento acontece. Uma área de instabilidade vai deslizar e vai levar tudo que tem pela frente. Desce vegetação, desce o solo, desce tudo. Então é algo muito intenso, né? Você está vendo aí que é algo muito forte. Por sorte, não por sorte, né? Sorte não ajudou muito nessa condição. Por eficiência da Defesa Civil e das autoridades competentes na região de Ouro Preto, você acabou interditando a área e ninguém foi ferido nesse deslizamento, não pegou ninguém. A grande diferença que aconteceu, né, não só em Capitólio,
mas também em São Paulo. Em São Paulo, a situação foi muito pior, porque é uma área residencial, e aí tinha gente morando, e muita gente, infelizmente, acabou perdendo sua vida. Olha o deslizamento. Em questão de segundos, cobre-se todo aquele casarão, toda aquela estrutura, e é uma situação muito complicada. Então, há de se ter um trabalho sempre de fiscalização de encostas. Existe no IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? Existe no IBGE uma galera que trabalha sobre mapeamento de áreas de risco. O trabalho desse pessoal é muito importante. Para não acontecer coisas como aconteceram aqui em São Paulo. De novo, um deslizamento, agora numa área residencial. Né? Você vê os fios sendo arrancados e aí estoura tudo. Né? E nessa área residencial acabou soterrando muitas famílias que, infelizmente, muitas pessoas não conseguiram sobreviver. Então, o que fica de lembrança aqui para a gente é a análise prévia, o estudo prévio do lugar, né? E também escutar essas pessoas. Não adianta nada chegar um cara de defesa civil e falar assim, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui pode deslizar, isso aqui é uma área de risco. Então, há de se respeitar o trabalho dessa galera que está aqui, né, tá trabalhando constantemente para salvar as nossas vidas e ajudar nesse processo aí ligado à segurança. Tá legal? Se você gostou, se você achou interessante, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, deixa o seu like no vídeo e ativa as notificações para sempre que tiver vídeo, né, você acabar recebendo aí, né, e poder assistir e acompanhar aqui com a gente. Tá legal? Espero que você tenha gostado e até a próxima.